Olá, amigas! Hoje, finalmente, eu vim cumprir uma promessa e ensinar vocês como usar essa reguinha aqui. Ela tá em polegadas e tem algumas, instruções aqui que, pra quem não entende inglês, dificulta um pouco. Mas eu tenho um vídeo aqui no meu canal com palavras em inglês para quem tá começando a fazer patchwork e quer aprender a trabalhar com projetos em inglês. Todas essas palavras que tem aqui, basicamente, todas elas tem lá. Ou uma outra que não tem. Para usar essa régua aqui é fácil, você vai escolher o tamanho do bloco que você vai querer e a partir daqui você só vai seguir onde tem aqui. Bloco de 8 polegadas, você vem aqui, ó, tem a marcação aqui e tem a marcação aqui. Para fazer essa partezinha maior aqui do bloco, esses dois triângulos aqui, os triângulos centrais, a gente usa apenas essa parte. Mas para fazer esse triângulozinho pequenininho, a gente vai usar esse canto daqui, né? Essa área aqui, dependendo da medida, e essa área aqui, tá? E aí, vai ficar bem simplesinho aqui. Quando eu for fazer o bloco de 16 polegadas, ó, essa linha aqui, ela caminha até aqui. Eu já sei que esse aqui vai ser daqui pra cá, vai ser a largura da tira que eu vou ter que cortar para fazer o bloco de 16 polegadas. Se eu quiser um de 6 polegadas, eu venho aqui, ó, sigo essa linha aqui, ela vai me dar bem aqui, então eu sei que eu tenho que cortar uma tira dessa largura, né, e do comprimento que eu achar necessário para poder fazer o bloco de 6 polegadas. É um de 10 polegadas. Eu venho aqui, pá, tá bem aqui. Então eu sei que eu tenho que cortar uma tira aqui de 10 polegadas. E esse aqui é simples, se o meu bloco é de 10, eu venho aqui, né, corto, aqui tá especificando, ó, strips, que são tiras, 5 polegadas e meia, né, e explicando que quem tem essa reguinha aqui e não sabe trabalhar com polegadas, eu tenho um vídeo bem legalzinho explicando como você entender as polegadas, voltado para quem faz patchwork, é bem interessante. Então eu vou cortar um bloco e vou explicar para vocês mais uma vez como que faz o uso dessa régua, tá? Eu fiz esse bloco aqui usando a maior marcação, o maior bloco que podia ser feito com essa régua, que é um bloco de... Tem 40 centímetros, que seria 16 polegadas. Eu já refilei aqui esse ladinho, que é onde eu vou cortar. E eu quero dizer pra você que se você não tem essa régua, não tem onde achar, e você não gosta de trabalhar com polegadas, eu vou fazer um outro vídeo explicando como fazer esse bloquinho. E eu vou dar as medidas pra você ter que fazer sem ter que usar compasso. Vou dar algumas medidas bem legalzinhas, eu acho que vocês vão gostar, né? Porque esse bloco é muito legal, dá pra gente aproveitar e fazer muita coisa. Então, como tá aqui, né? 6 polegadas, corte tiras de 3 polegadas e meia. Vamos pegar aqui, vamos marcar 3 polegadas e meia aqui, ó. Eu alinhei a minha régua aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem bem, né? 1, 2, 3 e meia. E aí, eu gosto de fazer assim, eu gosto de vir aqui, ó, pra não ter que ficar girando o tecido, eu só coloco essa régua bem aqui, já tá alinhado nas 3 polegadas e meia. Eu retiro e vou cortar aqui. Próximo que eu vou cortar vai me dar os cantos. Aqui ela não diz qual é a medida, ela só estabelece o quê? Que eu vou alinhar, ó, uma dessas medidas aqui, eu vou alinhar aqui no tecido. Então, eu vou alinhar essa primeira linhazinha aqui, aqui no tecido, e aqui eu venho com uma régua e vou cortar. Se o meu bloco fosse maior, essa régua aqui ia vindo mais pra cá no tecido. Vamos cortar aqui. Já cortei as minhas tiras. E aí, nesse caso aqui, eu vou cortar também essa mesma quantidade, nessas mesmas medidas, eu vou cortar num tecido que tenha uma cor contrastante. No caso, seria esse daqui. Mas eu não vou cortar agora, eu vou ensinar pra vocês só como cortar com um. Vou alinhar aqui. Aqui também já tá alinhadinho. Eu venho e começo a cortar.
Lembrando a vocês que essa régua, como ela é uma régua americana, né, ela tá toda em polegadas. Aí eu venho aqui, viro a minha reguinha de lá e alinho aqui e aqui e corto aqui. Tá. E vou fazendo aqui do outro lado. Certo? Eu vou cortar 4, que é o que eu vou precisar para fazer um bloco. Com a mais estreitinha, alinho aqui. Aí. Ups. Tá? Pronto. Já tenho aqui mais do que o suficiente para fazer um. Essas aqui são as partes escuras do bloco. Eu vou cortar as partes mais claras. E depois a próxima parte dessa demonstração vai ser eu ensinando como é que costura. Eu já cortei os pedacinhos de tecido que eu preciso para fazer os bloquinhos, tá? Então, ó, ficou assim. 4 triângulozinhos claros, pequenos, né? 4 triângulos maiores claros e 4 escuros. Aqui eu alternei, né? A quantidade de triângulos grandes é a mesma, 4 de cada cor, só que nesse daqui eu fiz 4 triângulos pequenos. E aí eu fui alternando, né? Esse aqui são os 4 triângulos claros. Aqui os 4 triângulos pequenos são os escuros. Como é que eu vou fazer? Eu vou costurar eles em pares, ok? Tá? Vou costurar em pares. Aqui o primeiro, o segundo par, eu vou colocando na máquina nessa ordem aqui, ok? Por que que eu vou colocar? Porque depois que eu terminar de fazer os pares, eu vou colocar esse aqui junto desse, tá? E esse aqui junto desse, ok? Ó, tá? Se eu não fizer nessa ordem, se eu, por exemplo, colocar esse aqui assim, tá? O que que vai acontecer, ó? Aí eu costurei esses dois aqui no meio, quando eu chegar aqui, ele fica num outro formato, tá? Ó, aí eu coloco ele aqui assim, também não dá certo, tá bom? Então, sempre que a gente for costurar, uma das coisas que a gente tem que observar é a ordem com que as coisas vão na máquina, tá? Assim, ok? E aí, outra coisa, na hora que você for costurar, que for pra máquina, tá? A agulha, né, com 1/4 de polegada, ela tem que começar bem aqui assim, pra poder dar certo. Se você não fizer assim, ele vai dar uma diferencinha. E outra coisa muito importante também, quando vocês fazem projetos tipo estrelas, que ficam nesse ângulo de 45, geralmente quando a gente tá começando, fica tipo uma barriga, né, aqui no meio, tipo um bigão assim, alto. Pois é, por que que isso acontece? Porque às vezes a gente puxa isso aqui, aí no que você puxa, ele fica maior, e aí ele vai ficar pontudo. Então, sempre que for pegar nesses tecidos, pegue sempre com muito cuidado, sem esticar, porque esse aqui tá cortado e enviesado. Então tá, esse aqui são os passinhos os cuidados que eu queria falar pra vocês terem na hora de costurar essas peças.